pastor, quando me dá o tema, porque aí não tem como eu fugir. Eu tenho absoluta certeza de que é Deus quem está falando. E o texto de hoje, o tema de hoje, é um tema muito tremendo, que você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, amém? Amém. Amém, nada, irmãos. Que Apocalipse o quê? É o texto de João, capítulo 14. É ou não é? Porque juntos nós podemos fazer grandes coisas. E nós vamos ler todos juntos. Você pode ficar de pé, por favor. João 14, verso 12. Está até projetado aqui. Você vai ler bem bonito comigo, nessa versão aqui. Quando eu falar já, somente as mulheres. Com você diz já. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Eu tenho certeza absoluta que os homens lerão melhores que as mulheres. Fala, homens, você diz já. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Só quem é bonito, quem é feio fica quieto. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Eu acho que tem mais gente bonita do que homem e mulher aqui. Podemos sentar, amados. Amados, eu gostaria de, em alguns minutos, de forma muito informal, compartilhar esse texto para todos nós. Esse texto, sem fugir desse texto. Texto fora de contexto é pretexto. Esse texto está inserido num contexto de João capítulo 14, que inicia assim, lá no versículo 1. Não se turbe, não se turbe, não se turbe é não se deixe abalar. Não se deixe abalar, mas creia. Meu querido, por que Jesus inicia esse texto dizendo não se turbe, não se deixe abalar? Porque o ministério dele começa anos antes. Aqui, João declara no capítulo 14, está raramente determinado no final do ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus teve 3 anos de ministério. Lá em João capítulo 1, existe João Batista que entra dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, você vai seguindo no capítulo 2, após ser batizado, Jesus vai em bodas de Caná da Galileia, e ali ele faz com que aquele casamento que foi um sucesso se transforme em uma bênção, porque faltara vinho. Já no capítulo 3, à noite, Nicodemos procura Jesus, e Jesus ali, sendo procurado à noite, fala: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E depois Nicodemos foi um grande servo do Senhor, embora príncipe dos judeus. Já no capítulo 4, Jesus está andando, e de repente, ele, ao meio-dia, encontra-se com a mulher samaritana, e a mulher queria água, Jesus queria água, e Jesus fala assim: ó, se tu conheceres quem te pede água, você pediria, e eu te daria uma água, e você jamais teria sede. E a mulher teve dessa água. Jesus, então tá, eu te dou, mas traga teu marido. Eu não tenho marido. Pois bem, já teve um montão de marido, e esse que agora está contigo não é teu marido. E dali Jesus evangeliza, e aquela mulher em Samaria, ela prega o evangelho, e os samaritanos se transformam, não pela palavra de Jesus, mas pelo testemunho da samaritana. No capítulo 5 de João, aí Jesus entra lá em Jerusalém, e ele se depara com um homem que estava à beira do tanque de Betesda, no alpendre, e ali Jesus olha para o coxo e fala assim: paralítico, você quer ser curado? E o que ele responde? Eu? Não quero não. Ele fala: eu não tenho amigo, eu não tenho quem me leve quando a água é colocada. Aí Jesus: eu não estou te perguntando isso. A Bíblia não dá. Mas eu imagino que Jesus deve ter falado assim: eu não te perguntei se você tem amigo, se você está esperando a água, eu te perguntei se você quer ou não quer. Aí Jesus olha para ele, levanta, cura e diz para ele: olha, não volte a pecar para que não te suceda algo pior. O que é pior do que ficar 38 anos
anos ali à beira de um tanque esperando o movimento das águas. 5, capítulo 6, Jesus sai andando, aí entra lá, aí ele vai lá para Galileia, e lá na Galileia todo mundo está com fome, e Jesus multiplica peixes para uma grande multidão. Em seguida, João diz no capítulo 7, que a partir dali, Jesus começa a pregar e a falar assim para todo mundo: olha, eu vou embora, eu vou para o céu, mas mandarei o Consolador. Jesus já estava preparando o capítulo 14, dizendo: eu vou embora. No capítulo 8, Jesus está andando, de repente uma mulher apanhada no provato adulterando, e ele ia jogar pedra nela. Jesus falou que ele não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos dali saíram. A partir dali, Jesus sai e se encontra com o cego de nascença. E Jesus olha para ele, cospe no chão, unta, porque todo mundo estava perguntando: ele é cego por quê? Pecado dele? É pecado dos pais? E Jesus falou: não é pecado dele, não é dos pais, mas é para que se cumpra a vontade de Deus. E ali Jesus cura aquele homem. E prossegue Jesus dizendo no capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus ensina, e no final ele diz assim: olha, eu vou para os céus. No capítulo 11, Jesus se depara com um grande amigo dele, que era Lázaro, ou melhor, Lázaro tinha morrido, ele demorou. Marta chegou e falou: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chega, fala a mesma coisa. Jesus chora. Não foi pela notícia, mas foi pela atitude, porque uma deve ter falado de pé. João diz que Maria se ajoelhou, e Jesus viu Maria se ajoelhar, quebrantada. Jesus chora e ressuscita Lázaro. No capítulo 12, essa que no 11 chorou, clamou, agora quebra um rapel de unguento e lava os pés de Jesus. E Jesus é quebrantado. E Judas entra no circuito e fala assim: tinha que ter vendido esse perfume, porque os pobres precisam. E Jesus diz: olha, os pobres sempre vocês terão. E depois, no capítulo 13, antes do 14 de hoje, Jesus sentado na ceia, quando todo mundo comia, Jesus se levanta, cinge de toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. E Simão fala assim: o meu pé ninguém lava. E Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Simão fala: lava tudo. Jesus: não, eu quero dar o exemplo para vocês. No final do capítulo 13, Jesus outorga e diz assim: agora eu estou pronto para ir, porque durante todo esse percurso eu falei, mas vos dou um grande mandamento. E o grande mandamento é: se antes o mandamento era amar a Deus como você se ama, agora Jesus fala: agora você tem que amar aos outros como eu te amei. É diferente. Amar o próximo como nós amamos. Eu sempre digo: se você tem um prato de comida e o Ricardo está aqui, come 2 pratos, mas se eu tenho um prato de comida, pastor Ricardo está com fome, se eu amo o pastor Ricardo como eu me amo, se eu tenho um prato de comida, o que eu faço, meu querido? Eu vou compartilhar. Meia batata para mim, meia batata para ele, meio frango para mim, meio frango para ele. Aí Jesus, no final do ministério, no finalzinho, ele diz: não, eu te dou uma nova ordem. Você tem que amar ele como Deus chamou. Amar o próximo como chamou. Se eu tenho um prato de comida, o que eu faço? Eu dou um prato de comida para ele e vou procurar outro prato para mim. Esse é o contexto. Aí você entra no contexto de hoje, você vê que Simão fala assim, ó, lá no finalzinho: assim, isso é muito difícil. Que evangelho é esse? 3 anos Jesus com os discípulos pregando isso, curando, fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Aí no capítulo 14, verso 1, ele fala: é necessário crer. Creia em mim. Não se turbe o vosso coração. Você está sentado aqui e certamente você passa por lutas, passa por dificuldades, passa por sofrimentos. Passa ou não passa? Sim. Passamos. Mas nesta noite o Senhor fala assim para você: não desanime. Não turbe, baixador. Não baixa a cabeça.
Aleluia. Creia. Aleluia. Creia. Aleluia. E depois, aí no capítulo 14, que a gente vai entrar, entra nesse circuito Tomé. Lá no verso de número 5, Jesus fala: não se turbe, porque eu vou embora. E ele, nesse capítulo, ele é muito grande. Quando ele diz eu vou embora, é como se eu estivesse indo para preparar lugar. É muito inteligente. Porque se ele falasse que eu estou indo embora sem um motivo, as pessoas não entenderam, já não estavam entendendo. Mas ele falou assim: olha, eu vou, é como se eu estivesse preparando um lugar para vocês. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, não preciso preparar. Mas eu vou dizer para vocês que eu estou indo como se estivesse preparando, porque não vai faltar lugar a ninguém. Porque quando eu voltar, eu vou voltar e vou levar vocês. Aí Tomé, no versículo 5, diz assim: Jesus, peraí, mas nós não sabemos nem para onde a gente vai. Qual é o caminho? Aí Jesus olha para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí entra no circuito quem? Verso 7, Filipe. Aí Filipe olha: mas vem cá, o senhor está falando do Pai, mas quem é o Pai? Aí Jesus: se fosse eu já tinha falado o Pai. Mas Filipe, eu já falei isso para você. Quantas vezes eu já falei para você, Filipe? No ministério, eu já falei. Você quer saber quem é o Pai? Olhe para mim, porque eu faço as obras do Pai. Você quer ver o Pai? Veja a mim. Aí, então, nós vamos entrar no texto bíblico. Jesus fala: se você, Tomé, Pedro, Filipe, embaixadores, igreja Shema, vocês cristãos, se vocês entenderem e estiverem acreditando, vocês farão as obras que eu fiz. Ô, glória. Dá para cair a ficha? Eita. Fazer as obras que Jesus fez? Eu aqui narrei algumas das. Saiba que o livro de João, 92% do conteúdo de João não possui os sinóticos, não possui Mateus, Marcos e Lucas. E quando João narra essa palavra de Jesus, ele está dizendo no passado estas coisas, tudo aquilo que nós falamos: o cego, curar, o coxo, multiplicar pães e peixes. Ou seja, Jesus está de forma muito clara e eficiente dizendo que nós, se estivermos acreditando, nós faremos coisas grandiosas. Aleluia. Faremos Glória a Deus. coisas maiores. Essa semana eu estava lá no Pastor Cecília e Pastor Ricardo. Nós estávamos lá no culto de quarta-feira. Essa mesa. Eu estava lá e eu entrava, saía, porque nós temos 2 filhos, irmãos, 2 abençoados filhos. O primeiro fez uma faculdade, e esse fez a faculdade e entrou na faculdade de São Paulo, uma das melhores de São Paulo, sendo que a faculdade era muito cara. E nós somos seres normais, não tem como pagar uma faculdade caríssima. Mas nós entramos com fé e pagamos uma bolsa, onde a gente pagou 20% e agora vem a fatura dos 80%. Né? Pagamos 20% durante 5 anos e agora a gente tem que pagar em 8 anos 80%. Chegou a fatura. Ele formado, todo mundo legal, tiramos foto, mas agora quando chega O boleto. Olha, só a graça. E ele ainda quer casar ainda. Quer casar. A irmã está casando. Ele quer casar. Eu falei: Jesus, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu não orei por isso não. Porque existem coisas que a gente nem ora, né? Eu falei: Senhor, ele estou. A gente falou que ia pagar. Então agora o nosso dever é fazer o quê? Pagar. Não adianta chorar. Tem crente que chora por tudo. Chora por tudo. Tem uma irmã lá da igreja, lá do Recife, que ela entrava na igreja e chorava: pastor, eu estou com uma dor nas costas, uma dor na coluna. Eu falei: minha irmã, chegou um dia, eu cheguei na porta da igreja, eu falei: minha irmã, agora em nome de Jesus, vou orar para a senhora essa semana, porque essa dor nas costas vai passar em nome de Jesus. Chora aqui. Na outra semana eu estava na porta. Irmão, eu olhei e falei: agora, Senhor. Na hora que ela entrou, eu falei: e aí, irmã? Deus curou, Joana?
mas o joelho tá doendo. Não, tem gente que não tá satisfeito com nada. Dor nas costas, dor no joelho. Meu irmão, dê glórias ao Senhor. Por tudo. Mesmo. Então o que eu digo? Eu tava lá no culto, tentando sair do culto, tentando sair, daqui a pouco o Bruno me liga e diz lá, olha pai, tem uma notícia boa. Eu falei, tá bom. Olha, a faculdade chamou todo mundo aqui que estava devendo, não, que estava com as dívidas em aberto. E eu quero dizer para você que foi anistiado tudo. Irmão, não vou ouvir glória não. Vou falar de novo. Você não está entendendo, é 250 mil pro meu bolso. Pai, foi anistiado tudo. Glória a Deus! Isso parece que é 100 mil. Foi tudo. 250 mil. Que na verdade era 250 mil se fosse pago à vista. Parcelado dá mais de 500 mil. Irmãos, o que eu gostaria de dizer para você? Que quando a gente, mesmo tendo necessidade, mesmo tendo dificuldade, mas se nós estivermos procurando fazer a vontade de Deus, Deus abençoa. Oh, glória! Aleluia! Ele faz coisas maiores e melhores do que você possa imaginar. Eu e Simone, hoje estamos aqui, somos de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Sabe o que é isso, irmão? Hoje estamos morando em Fortaleza. Estar aqui é um privilégio. A gente vai ir para a praia, a gente demorava 3 horas e meia numa Brasília velha, que era do meu pai, que quebrava 10 vezes. Hoje a gente mora aqui pertinho, a gente tem tudo, nós temos tudo, nós estamos no local abençoado por Deus. Glória a Deus! Nós todos. E nós temos que entender que a vida que Deus está nos dando é para que a gente compreenda que se nós estivermos acreditando, nós faremos coisas como Jesus fez. Eita Deus! Aleluia! Está dizendo que eu e Simone sempre trabalhamos com gente equilibrada, com pessoas de igreja, porque nós fomos criados isso. Eu nunca fumei, nunca cheirei, eu não sou melhor do que ninguém, mas nunca tive essa vibe. Aí quando estávamos na beira da praia, veio um usuário de droga, porque quando a gente morava em Fortaleza, ninguém visitava a gente. Mas agora em Fortaleza veio todo mundo, né? Meu primo, vem pra cá, todo mundo quer visitar meu Aí quando estávamos lá, o pessoal, um usuário de droga, olhou para mim, não sei o que ele olhou em mim, eu de bermuda, talvez com a camisa do Fluminense, e ele olha para mim e fala, me ajuda. Eu falei, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Joelho aqui, ajoelhou, eu orei por ele, depois da oração ele levantou e falou assim, ó, Deus vai te usar para tratar muitos drogados. E a partir dali eu e Simone, com uma igreja pequenininha, começamos a trabalhar, começamos a entregar sopa na Praça do Ferreira, começamos a trabalhar com os meninos, em resumo, trouxemos alguns deles para a igreja, a gente deu banho deles, trabalhamos com eles. Hoje, os nossos diáconos que são lá, muitos deles são ex-moradores de rua. Por quê, meu querido? Porque Deus, Ele chama todos nós. Deus não pode na sua vida. Glória a Deus! O texto bíblico diz, não vos escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas o texto de hoje é um texto onde o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, diz assim, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu vos faço. E essa obra, eu endosso no capítulo anterior, é uma obra maior, onde nós temos que dar a vida pelo reino de Deus. Aleluia. Assim como Deus deu a vida por nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo ele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 diz, assim como Deus deu a vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Oh, glória! Crer no Senhor e fazer obras melhores é a gente abrir mão da nossa vida em prol daquilo que Deus tem para todos nós. É verdade. Porque quem te sustenta é o Senhor. Eita Deus! Eu estou aqui para dizer para você
que Deus tem grandes obras para realizar nessa embaixada. Através dos embaixadores. Mas eu posso dizer profeticamente, se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. Essa palavra desta noite é: filho, não desanime, não baixe a cabeça. Eu estava pregando semana retrasada sobre Pedro e João, quando ele olha o coxo que está ali na porta do templo querendo uma esmola, e Pedro e João falam assim: olha para nós, levanta a cabeça. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos algo que é melhor do que isso. Olha para mim, meu querido, você só pode dar aquilo que você tem. E você não tem que dar aquilo que as pessoas querem. Você tem que dar aquilo que elas precisam. Glória. E você tem o que elas precisam. Glória a Deus. Você compreende isso? Eita Deus, glória a Deus. Muitos cristãos hoje estão no momento que falam: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Ah, pastor, mas eu não tenho bem. Você não precisa de bens. Ah, pastor, mas eu não tenho uma saúde que eu poderia. Você não precisa dessa saúde que você queria. Mas você tem algo dentro de vocês que supera todo o dinheiro, toda a saúde, tudo. Você tem a palavra de Deus. Vocês se recordam quando lá em Lucas capítulo 4, se não me falha a memória. Lá em Lucas capítulo 4, 18, 19, se puder projetar. Jesus, no início do ministério dele, volta para Nazaré. E lá em Nazaré, imagine você, né? Imagine quando eu vou lá em Nova Iguaçu. Quando eu vou lá em Nova Iguaçu, né, na minha igreja, aí o pessoal me convida lá para pregar, a Simone para dar palestra, porque todo mundo, quando volta para sua terra natal, todo mundo gosta, né? E Jesus tinha sido criado ali em Nazaré. Ele saiu e agora ele volta. Mas agora ele volta como Jesus, ungido de Deus. Amém. Aquele que fora batizado. Glória a E Deus. o primeiro local que ele vai é em Nazaré. Aí ele vai lá e os amigos dele olham para ele e dizem: vem cá, Jesus. E naquela época, a gente visitou lá em Nazaré. Tem aquele local, e lá colocaram Jesus numa cadeira, levaram deram um rolo para ele, na mão de Jesus. Naquela época não tinha Bíblia, não tinha celular, e ele pegou o rolo, ele abriu lá em Isaías 61, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas aos pobres, me enviou para anunciar os cativos serão soltos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do Senhor. E depois fecha o livro e todo mundo olha para ele e ele diz assim: hoje se cumpre essa palavra. Aleluia. Eu queria olhar para mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Aleluia. Essa palavra de Isaías 61 é uma palavra profética que se falava para Jesus. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus fez como foram feitos aqui dos diáconos, né? Aqui na frente, que o pastor orou e repassou a bênção para eles. Essa bênção aqui é repassada para todos nós. Glória a Deus. Ela se concretizou com Jesus, mas ela pode ser realizada em sua vida à medida em que você estiver crendo. Aleluia. Por isso, eu desafio a você nesta noite a dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu Porque o Senhor me ungiu para evangelizar, Para evangelizar, para cuidar, para libertar, para restaurar para restaurar e para anunciar a salvação. e para anunciar a salvação. Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu querido, não desanime. Se puder tocar uma música bem suave, eu gostaria de encerrar orando, dizendo para você: